Sermão do Monte, capítulo 27, parte 1. A capa e a segunda milha. Já ventilamos os versículos 38 a 42 em pinceladas gerais, tendo podido estabelecer certos importantes princípios, cuja consideração era indispensável antes de podermos ter a esperança de compreender a significação desse parágrafo tão desafiador. Quão frequentemente tendemos por esquecer que o fator mais importante ao nos depararmos com as Escrituras e, especialmente, com uma declaração difícil como esta, é a preparação do nosso espírito. Não basta abordarmos as Escrituras com mente esclarecida, potente e intelectual. Na compreensão e elucidação das Escrituras, o espírito é muito mais importante do que a mente. Portanto, é fatal ao bom entendimento quando nos precipitamos em um estudo bíblico como este, numa atitude argumentativa e antagônica. Eis a razão por que temos dedicado algum tempo à descrição do pano de fundo, ou, se você assim preferir, a preparação dos nossos espíritos, certificando-nos de que nossa atitude inteira é apropriada e está preparada para acolher a mensagem bíblica. Mas agora é chegado o momento de abordarmos os detalhes. Não é que nosso Senhor nos tenha dado aqui uma lista completa daquilo que nos compete fazer em cada circunstância e condição nas quais, porventura, nos achemos na vida. Em primeiro lugar, pois, Cristo ensina-nos que devemos morrer para o próprio eu. O que significa isso? Este parágrafo mostra-nos como podemos fazer isso. Mostra-nos algumas maneiras através das quais podemos testar a nós mesmos, verificando se estamos morrendo ou não para o nosso eu. São 3 ilustrações selecionadas pelo Senhor Jesus, por assim dizer, quase ao acaso, a fim de ilustrar esse princípio fundamental. Não contamos aqui com alguma lista exaustiva. O Novo Testamento não nos provê instruções detalhadas dessa espécie. Antes declara: você foi chamado. Lembre-se que você é um homem de Deus. Aqui estão os princípios básicos. Vá e aplique-os à vida diária. Naturalmente, é bom que possamos discutir juntos essas coisas. Sem embargo, devemos ter o cuidado de não nos colocarmos novamente em sujeição à lei. Ora, esse perigo precisa ser ressaltado porque há muitas pessoas que, embora combatam o catolicismo romano por causa do casuísmo deste, são perfeitamente romanistas em suas ideias e doutrinas quanto a este particular. Julgam elas que o dever da Igreja consiste em fornecer-lhes respostas detalhadas para cada pequena questão. Vivem preocupadas com esses pormenores. Precisamos deixar totalmente para trás essa atmosfera das minúcias, entrando no terreno dos grandes princípios básicos. O princípio inicial envolve aquela questão toda que, de modo geral, denominamos de voltar à outra face. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, como está em Mateus, capítulo 5, verso 39. O que significam essas palavras à luz dos princípios gerais anteriormente enunciados? Significam que precisamos nos desfazer do espírito de retaliação, do desejo de nos defendermos e de tirarmos vingança a respeito de qualquer ofensa ou dano que nos tiverem feito. Nosso Senhor começa pelo nível físico, material. Ele imagina aqui um homem que vem ao nosso encontro e, sem qualquer provocação de nossa parte, dá-nos uma bofetada no rosto. Nossa imediata reação instintiva é devolver a bofetada, castigando o agressor e tirando vingança.
No instante em que sou ferido, desejo retaliar. É com esse aspecto que se preocupava nosso Senhor. E ele, simples e categoricamente, assevera que não devemos procurar tirar vingança. A mim me pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Como está em Romanos, capítulo 12, versículo 19b. Permita-me oferecer-lhe como ilustração 2 casos que envolvem homens que, conforme todos teremos de concordar, puseram esse ensino bíblico em prática. O primeiro caso envolve o famoso evangelista de Cornwall, Billy Bray. Antes de sua conversão, ele fora um excelente pugilista, mas Billy se converteu e então, estando no interior de uma mina, um outro homem que vivia temendo a Billy Bray, com o terror mortal, antes da conversão deste último, tendo sabido da conversão dele, julgou que, finalmente, chega a sua oportunidade de vingar-se. Sem qualquer provocação, atacou Billy Bray, o qual facilmente poderia ter apelado para o revide, deixando seu atacante inconsciente no chão. Entretanto, ao invés de revidar ao ataque, Billy Bray olhou para o seu agressor e disse: "Que Deus o perdoe, assim como eu também lhe perdoei", e nada mais disse. O resultado foi que aquele homem passou vários dias de verdadeira agonia mental e espiritual, o que o levou diretamente à conversão. Ele sabia o que Billy Bray poderia ter feito e também sabia o que o homem natural de Billy Bray desejara fazer. Mas Billy Bray não reagiu e foi dessa maneira que o Senhor pôde usá-lo. O outro caso envolveu um homem muito diferente. Certa noite, de pé na margem de um dos rios da China, Hudson Taylor acenou para o barqueiro para que viesse transportá-lo em seu bote para o outro lado do rio. Quando o bote já se aproximava da margem, um rico chinês surgiu de repente e, sem ter reconhecido que Hudson Taylor era um estrangeiro, pois estava envergando trajes nativos, deu-lhe um encontrão, empurrando-o com tanta força para um lado que ele caiu na lama. Todavia, Hudson Taylor nada disse, mas o barqueiro recusou-se a transportar no bote o seu compatriota, dizendo: "Não você, pois esse estrangeiro chamou-me primeiro, e a vez de ser transportado é dele." O rico chinês ficou atônito e admirado ao dar-se conta de seu equívoco. Hudson Taylor, entretanto, não se queixou. Antes, convidou o homem para entrar também no bote e começou a dizer-lhe o que ele, Hudson Taylor, possuía em si, que o levara a comportar-se daquela maneira pacífica. Sendo estrangeiro, ele poderia ter se ofendido com aquele tratamento brutal, mas não o fizera, sustentado pela graça de Deus que nele estava. Seguiu-se então um diálogo que, segundo Hudson Taylor, tinha toda a razão para crer, deixou profunda impressão na alma daquele chinês. Essas são apenas 2 instâncias de homens que procuravam observar essa injunção particular e que, de fato, obtiveram bom êxito em sua observância. O que está aqui envolvido é o seguinte: não nos deveríamos preocupar tanto com ofensas e insultos pessoais que nos vitimam, sem importar se são de natureza física ou não. Ser esbofeteado no rosto é insultuoso e humilhante. Todavia, um insulto pode ser desferido de muitas maneiras diferentes. Pode ser desferido com a língua ou apenas com um olhar. Nosso Senhor, entretanto, deseja que se produza em nós um espírito que não se ofenda facilmente diante dessas coisas e que não busque imediatamente maneiras de tirar vingança. Ele quer que atinjamos aquele estado de espírito em que sejamos indiferentes ao próprio eu
e a autoestima.